Olá, meus queridos, aqui é o professor Márcio e hoje eu estou trazendo para vocês mais uma aula de física super especial, dando continuidade a essa série de cinemática. Mas antes eu quero pedir para vocês para curtir essa aula, para ajudar na divulgação, compartilhando com os seus amigos. Se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações para vocês receberem as próximas notificações das aulas. Pessoal, dando continuidade ao nosso tema de cinemática, o primeiro movimento que a gente vai começar a caracterizar é o movimento retilíneo uniforme. E como já discutimos o movimento nesta série de uma forma mais simplificada, ou seja, quando a gente delimita o nosso movimento em apenas uma dimensão. É por isso que nós dizemos que é um movimento retilíneo. Então pode-se dizer que é fácil de entender pelo fato de estarmos presos em apenas uma dimensão. Vamos dizer nesses termos, tudo bem? Estão percebendo o quanto é simples a física? Vamos para os slides. Vamos iniciar falando do movimento retilíneo uniforme. Essa palavra uniforme, ela vai significar para a gente que alguma coisa é constante. Sendo assim, meus queridos, o movimento nós trabalhamos na cinemática, ou seja, estuda o movimento sem levar em consideração a causa que levou o corpo, o carro, qualquer objeto em movimento. Retilíneo vem do entendimento que é uma reta e uniforme com a sua velocidade constante. Ou seja, se a velocidade é constante, ela tem que ser diferente de zero. E sua aceleração, que é constante, será igual a zero. Então, isso significa que ao longo do tempo, a velocidade não vai mudar. Seja um projétil ou um carro, ele sempre estará a todo instante com o mesmo valor da velocidade. E como nós estamos presos a uma dimensão, que eu discuti na introdução com vocês, então nós podemos dizer que sua direção não vai mudar. Meus queridos, lembram que a velocidade é a variação da distância ou do espaço dividido pelo tempo, a variação do tempo? Isso implica que a sua velocidade pode não se alterar, mas a sua posição a cada instante de tempo vai mudar. Portanto, nós podemos trabalhar um pouquinho com a matemática desse movimento e se chegar à primeira equação, melhor dizendo, a primeira função que nós vamos trabalhar na cinemática, que é uma função extremamente importante que vai escrever um movimento com a velocidade constante. É interessante lembrar que a posição ela vai variar linearmente em função do tempo. Eu estarei mostrando isso para vocês mais à frente através de um gráfico, ok, pessoal? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a função horária da posição. Lembra quando o professor de matemática falou sobre função de primeiro grau, função do segundo grau? Então, pessoal, na física a gente usa isso a todo momento, principalmente na cinemática. Mas não se assuste caso tenha alguma dúvida a isso. Eu vou explicar de uma forma bem simplificada para você. Complicou. Vejam bem, como nós temos que a velocidade é igual à variação da distância dividido pela variação do tempo e que a variação da distância é a distância final menos a distância inicial, de tal forma que a variação do tempo também é o tempo final menos o tempo inicial, nós podemos substituir aqui. Então, nós temos que a velocidade é igual à distância final menos a distância inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Chama a atenção de vocês para o tempo. Ou seja, a gente pode começar a contar a partir do momento que nós determinamos o começo da contagem. Olha o quanto é simples.
Você está com um relógio do qual ele tem um cronômetro. Sendo assim, você sincroniza para o começo do movimento. Você possa apertar o cronômetro e começar a contagem do tempo. Logo, nós podemos considerar que este nosso tempo inicial será igual a zero. Utilizando a matemática em uma multiplicação cruzada, aqui, uma regra de 3 simples, nós temos que a distância final menos a distância inicial é igual à velocidade vezes o tempo. Como assim, Márcio? Vejam bem, como é uma regra de 3 simples, essa velocidade está multiplicando com o tempo, não é isso? Bom, como nós queremos saber a posição que ela varia no decorrer do tempo, nós podemos deixar essa posição final isolada desse lado esquerdo. Então, nós temos que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Esta função nos diz que o quão a posição varia em função do tempo, já que sua velocidade é constante. A distância inicial é a posição inicial, ou seja, a posição quando o meu tempo era igual a zero. É a posição de onde o móvel parte. Sendo assim, entende-se que ele sempre será o mesmo. Portanto, ele é constante. A velocidade é constante. E no movimento retilíneo uniforme, vejam que a posição inicial e a sua velocidade são constantes. Agora, a posição final e o tempo final é que fique bem claro para vocês que são as nossas variáveis nesta equação. Bem simples, pessoal. Na matemática, nós chamamos a distância em y e o tempo em x. Sendo assim, a distância é a minha variável dependente do seu tempo, ok, pessoal? Perceba o grau dessa função, que é uma função do primeiro grau. Isso significa que o meu tempo está sendo elevado à primeira potência. Meus queridos, quando trabalhamos com função, a gente já associa imediatamente a existência de um gráfico para descrever ela. Na matemática, as funções são descritas visualmente para vocês entenderem a função através de um gráfico. E na matemática, a função de um primeiro grau, ela é caracterizada por uma reta, não é isso mesmo? Então, pessoal, nós temos dois tipos de movimento. Um movimento progressivo e um movimento retrógrado. Vamos iniciar falando do movimento progressivo. Ou seja, é quando sua velocidade é maior do que zero. Mas vamos entender isso através da nossa figura. Vem comigo. Vejam que temos um carro que está se movimentando sobre uma superfície retilínea e desprovida de qualquer atrito, pois isso é muito importante também. Logo, com a minha velocidade constante. A cada intervalo de tempo, ele terá o mesmo deslocamento. Sendo assim, nós podemos descrever um gráfico para essa situação. Vejam bem, nós temos aqui um gráfico da distância em função do tempo, onde nós vamos representar por D0, que é a distância inicial, D1, D2 e D3, que é aqui, ó, representado aqui, dessa forma, né? E no meu gráfico aqui. Também vamos representar as variações do seu tempo, onde nós temos o tempo 1, o tempo 2 e o tempo 3. Bom, agora, meus queridos, vamos pontilhar a posição em seu intervalo de tempo, onde nós temos pela distância 1 com o tempo 1, distância 2 com o tempo 2 e a distância 3 com o tempo 3. Percebam que nós temos aqui uma reta. E essa reta aqui é uma reta que a gente fala que ela é crescente, com a velocidade positiva. Ou seja, a cada intervalo de tempo, a sua posição vai aumentando.
Então, meus queridos, essa função ela tem uma característica muito importante para a gente. Vejam que se a gente pegar essa inclinação dessa reta, onde nós sabemos que a velocidade é igual à variação da distância dividido pela variação do tempo, e fazendo uma linha aqui, ó, uma linha pontilhada na horizontal, nós temos aqui um ângulo alfa com a minha reta. Logo, nós temos um cateto adjacente em relação a esse ângulo, não é isso mesmo? E na parte vertical aqui, esse cara aqui, é o nosso cateto oposto. E como é sabido na matemática, onde nós temos que o cateto oposto sobre o cateto adjacente é a minha tangente, não é isso? Ou seja, quem é meu cateto oposto aqui, meus queridos? Não é o deslocamento? Coloquei até a seta aqui, ó. E quem é meu cateto adjacente? O meu tempo. Substituindo, nós podemos dizer que a tangente ela tem uma relação com a minha inclinação dessa reta. Ou seja, a tangente de alfa do meu ângulo é igual à velocidade. Entretanto, se essa reta ela for muito inclinada, ela terá uma velocidade maior. Melhor dizendo, quanto maior a inclinação, maior será a sua velocidade. Lembrando que na matemática usamos o eixo vertical para y, onde relacionamos com a posição d, e o eixo da horizontal x com o tempo. Este é um gráfico análogo ao gráfico de y em função de x na matemática, tudo bem, pessoal? Outra coisa importante que temos é que a velocidade vai ser o coeficiente angular da reta e a distância inicial vai ser o coeficiente linear. Ou seja, a distância inicial é onde ele inicia no meu gráfico, sendo para cima ou para baixo, ok? Outro gráfico muito importante, muito cobrado nos vestibulares, é o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, nós temos aqui o gráfico da velocidade em função de t. E como a velocidade ela é constante, como o meu tempo está aumentando aqui, no decorrer do tempo, ela sempre será uma reta. E a análise desse gráfico, ou seja, a sua interpretação gráfica, será delimitada pela sua área apresentada. E outra coisa muito importante, a área representada é o deslocamento, a variação da distância do que ele foi deslocado, não é isso? Isso é muito importante. Ou seja, ΔD é igual à minha área. E quem é a minha área? Base vezes altura. Sendo assim, a variação da distância é a velocidade vezes o tempo. E como o movimento é progressivo, a velocidade maior do que zero, então nós temos que ΔD é maior do que zero, pois saímos de uma distância menor e chegamos a uma posição de uma distância 3 final maior. Simples assim, muito simples. Mentira! Análogo a esta situação, temos um movimento retrógrado, que implica quando sua velocidade ela é menor do que zero. Vejo que o sentido do carro ele está indo da direita para a esquerda, ou seja, indo no sentido contrário ao eixo da minha trajetória. Então, ele vai sair da posição inicial maior e indo para uma posição final menor. Podem perceber que a análise do nosso gráfico, que é o gráfico da posição em função do tempo também, porém nós temos aqui a distância 1 e o tempo 1, distância 2, tempo 2, distância 3 e o tempo 3. Como ele está indo da posição maior para menor, ele está em uma decrescente. Por isso que o nosso gráfico nós dizemos que é um movimento retrógrado, a velocidade menor do que zero, uma reta decrescente. Ou seja, a sua posição, nós podemos fazer a leitura pelo gráfico aqui, ela vai diminuindo ao longo do seu tempo.
Logo, este carro está regredindo na sua trajetória. E como a velocidade está relacionada à nossa tangente, na inclinação dessa reta, onde nós temos que a velocidade é a variação da distância dividido pela variação do tempo, e aqui nós temos a nossa reta aqui, ó, e o ângulo, que é o cateto adjacente e o cateto oposto a este ângulo, nós temos que o tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente, o meu oposto é o deslocamento e o meu adjacente é a variação do tempo. E quem é a distância sobre o tempo? A mesma coisa que nós discutimos anterior, a velocidade. Então, a tangente do meu ângulo é igual à velocidade. E para o gráfico da velocidade em função do tempo, como é um movimento retrógrado, a reta da velocidade, que é constante, não é isso? Se estamos ainda falando de movimento uniforme, a velocidade não importa se é um movimento progressivo ou retrógrado. O que importa é que a velocidade se mantém constante. Bom, a nossa velocidade para um movimento retrógrado será embaixo do tempo, aqui, ó. Então, perceba que nós temos uma área varrida aqui, representada pela variação da sua distância. Porém, a variação do seu deslocamento será menor do que zero. Como a distância inicial é maior do que a distância final, então ΔD é menor do que zero. Meus queridos, assim a gente conclui o estudo das funções que descrevem o movimento retilíneo uniforme e caracterizamos a cara de seus gráficos, ok? Espero que tenham gostado. O meu muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, pois o canal está à sua disposição para trazer um conteúdo gratuito e de qualidade, pois assim você estará contribuindo para ele crescer. O meu muito obrigado e lembrando, isso é física!